Bom, gente, então vamos começar, né? Então, assim, como é que a gente vai trabalhar hoje, como sempre, entendendo o processo do medo, né? A gente precisa entender para poder racionalizar, né? Esse é o processo, né, da consciência, do aprendizado e do desenvolvimento dessa mentalidade, desse mindset que a gente tanto busca aqui, né, no Mente de Trader. Então, qual é o objetivo dessa aula? Eu vou trazer para vocês alguns conceitos sobre medo, para que vocês possam refletir e racionalizar o seu mecanismo de medo, né? Que a gente vai ver que existe um mecanismo aí, existem algumas questões aí que a gente consegue identificar e consegue intervir. E esse é o objetivo da aula de hoje, trazer para vocês esses conceitos, esse entendimento. Então, alguns conceitos que a gente precisa começar a entender. O primeiro conceito que eu vou trazer é o seguinte: o medo, ele é um processo natural, que faz parte do nosso sistema de autopreservação da espécie. O que significa dizer que o medo, ele é importante, ele nos faz parar e avaliar riscos, né? O Alexandre falou, eu tenho um problema de não ter medo, e a gente vai ver já como é que isso pode nos prejudicar. Então, ele nos faz parar, avaliar os riscos e tomar as decisões mais cautelosas, tomar as melhores decisões. E é para isso que a gente tem medo. Agora, o medo também não é para nos paralisar, para nos impedir de fazer as coisas. Por quê? Porque o medo que nos paralisa também pode nos levar à morte, né? Imagina assim, a gente está num incêndio. E aí a gente tem que ter medo do fogo, né? Porque a gente pode se queimar. Então é normal que a gente tenha medo do fogo, mesmo que a gente nunca tenha se queimado, né? Você sente o calor, você vai ter medo de morrer, vai ter medo de se queimar. E aí o que acontece? Todo o processo fisiológico, psicológico, emocional que acontece com o medo é para que você possa avaliar o risco e tomar as melhores decisões de forma rápida, né? Agora, se você tiver um medo tão grande, que te paralise, que você entre em pânico, provavelmente duas coisas vão acontecer. Ou você vai ficar paralisado e vai acabar morrendo queimado, ou você vai ficar apavorado demais e é capaz de pular lá. Se você estiver, por exemplo, num prédio, num andar alto, você vai pular sem nem olhar se o bombeiro já botou a cama ali, se você consegue pular, enfim, e vai acabar não morrendo queimado, mas morrendo por ter se jogado lá de cima. E isso acontece com muita frequência em incêndios, por exemplo. Então, assim, o medo, ele precisa existir, mas ele precisa ser calibrado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre como é que a gente começa a calibrar. Então, o primeiro conceito é de que o medo é algo que faz parte do nosso sistema de autopreservação. E esse medo não é o medo que nos paralisa. O medo que nos paralisa não é o medo racional, natural, tá? Bom, segundo conceito importante sobre medo. O medo estará presente sempre. Sempre. Ou seja, não é normal deixar de ter medo. Não é normal. Nós vamos conversar já sobre isso. Mas o que acontece? O normal é a gente ter uma quantidade de medo, um certo grau de medo. Por quê? Porque o nosso emocional, diante de um perigo, nos leva a sentir medo. Ele aciona os mecanismos de defesa, internos ou externos, tá? Para quê? Para que a gente possa se autopreservar. Então, assim, o que é preciso é a gente aprender a lidar com esse mecanismo de forma a colocar o medo a nosso favor. Esse mecanismo de autopreservação a nosso favor. De forma que ele não seja nem ausente totalmente, e aí nos leve a ter um comportamento
suicida, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e que também não seja excessivo demais, que nos paralise e nos impeça de tomar as decisões que precisam ser tomadas. Perfeito? Então, utilizar ele quando for necessário para nos dar vamos dizer assim, a noção do perigo, para que a gente possa se precaver, tomar as medidas necessárias e tomar as decisões de uma forma mais cautelosa, quando necessário, né? É bom. Então, ele sempre vai estar presente. Então, vamos lá. Quando você tem a ausência do medo, que você tem, vamos dizer assim, esse ímpeto de se jogar na vida, nas coisas, sem avaliar risco, porque, veja, não é você não fazer, não é você não se arriscar, é você não avaliar os riscos. E o medo serve para isso, serve para você olhar aquilo e falar, opa, tem um perigo ali. Vou avaliar a situação, vou mitigar os riscos da melhor maneira, me proteger naquilo que couber, me prevenir, me preparar para aqueles riscos que eu vou estar exposto e vou seguir em frente. É essa relação com o medo que a gente deve ter. E nem sempre a gente tem. Então, os extremos, se eu não tenho medo nenhum e me jogo, me arrisco excessivamente, eu também tenho, vamos dizer assim, esse mecanismo do medo descalibrado. E se eu tenho um medo que me retém, que me paralisa, que me impede de tomar decisões, de seguir em frente, de me comportar de acordo com as decisões que eu gostaria de tomar, de ter o comportamento que eu gostaria de ter, também eu estou com isso descalibrado. Eu preciso alinhar esse mecanismo, tá? Então, terceiro conceito que eu quero trazer para vocês importante sobre medo. O medo, ele vai estar presente em perigo real ou imaginário. O nosso cérebro não sabe a diferença do que é realidade e o que é fantasia, né? Então, assim, por isso nós choramos em filmes dramáticos, mesmo sabendo que aquele drama todo é ficção. A gente ri numa comédia de uma piada, mesmo se estivermos tristes ou passando por algum problema que não riríamos, né? Não tiraria risos de nós, mas se a gente ouvir uma piada bem contada, ou um filme engraçado, a gente pode até rir naquele momento, esquecemos a realidade naquele momento e ficamos com medo em filmes de suspense, né? Mesmo sabendo que tudo aquilo ali é ficção. Por quê? Porque a gente é envolvido pelos nossos sentidos, né? Nós somos envolvidos por aquela situação e o nosso cérebro embarca naquela viagem, porque naquele momento ele está sendo estimulado, por isso os bons diretores criam esses efeitos, essas músicas, né? Se você pegar, por exemplo, um filme de suspense, aquela cena de suspense, você tira a música, ela já perde a força e muitas vezes, se você tira o grito, o som do grito, num filme de suspense, perde muita força. Por quê? Porque é aquela mistura dos sentidos que vai te levar a essa criação dessa realidade, né? Que vai te transportar para essa realidade. Quanto melhor o filme, melhor aquela cena, mais isso vai estar presente, menos o seu racional vai estar atuando, o seu emocional domina aquilo e você embarca naquela fantasia. Então é assim que o nosso cérebro funciona. Só que há momentos em que o perigo é imaginário, e aí trazendo isso para a vida real, né? Não mais na ficção, mas nós nos comportamos como se ele fosse real, né? Temos reações desproporcionais em relação aos acontecimentos, tá? E isso a gente vai ver daqui a pouco com alguns exemplos para vocês entenderem melhor esse mecanismo. Então, assim, é esse medo do perigo imaginário que nós precisamos dominar, que nós precisamos calibrar, né? Que a gente precisa alinhar aos nossos
interesses aos nossos objetivos, nesse caso aqui, de sermos traders consistentes no game, tá? Bom, então vamos entender melhor essa questão de perigo imaginário e perigo real, tá? O medo do perigo imaginário, ele é um medo irracional. E o perigo imaginário, esse perigo que é desproporcional, que nos faz ter reações desproporcionais e desconectada com o que está acontecendo de verdade, ele é um perigo que está ligado, esse imaginário está ligado às nossas crenças limitantes, né? Limitantes aqui porque nos limitam, nos trazem medo e nos limitam nas nossas ações. Semana que vem nós vamos falar muito sobre isso, vai ser a nossa semana de crenças, enfim, né? Então, esse medo imaginário, esse medo do perigo imaginário está muito ligado às nossas crenças limitantes, tá? O perigo real está ligado ao nosso racional, né? Esse medo, ele é um medo, como eu falei, que te faz analisar os riscos e agir para se proteger. Ele está ligado a fatos reais, a perigos reais, e você precisa realmente ter esse medo, porque ele faz parte do mecanismo de autopreservação. Percebe? Então, assim, existe um medo que eu preciso ter, que vai estar sempre presente na minha vida, inclusive na minha vida de trader, tá? Precisa estar presente na minha vida de trader, para que eu possa não correr riscos demasiados. E esse perigo é um perigo que me faz me precaver, me proteger, tomar decisões mais coerentes, menos emocionais e menos perigosas para mim, tá? Agora, o meu medo do perigo imaginário, ele tem a ver com o meu emocional, ele tem a ver com crenças que foram colocadas ao longo do tempo, em coisas que eu passei a acreditar ao longo do tempo, de acordo com o que foi acontecendo na minha vida. O perigo imaginário, como eu falei, vem de coisas que foram acontecendo, de experiências que a gente vai tendo, tá? E a forma como interpretamos determinados fatos ligados a essas experiências. Então, acontecem coisas na nossa vida, a gente interpreta, o nosso cérebro interpreta aquilo como perigo, e porque ela nos trouxe dor, porque ela nos trouxe sofrimento, porque ela trouxe ansiedade, estresse para a gente ou para pessoas próximas a nós, como a gente já vai ver, e isso é interpretado, é classificado como perigo. Então, existem os acontecimentos, os fatos, o cérebro interpreta aquilo, classifica aquilo, gera um padrão de reação, tá? E esse padrão de reação, ele sempre vai pensar, vai estar focado na prevenção, ou seja, o meu cérebro vai criar uma forma de reagir àquilo para me proteger, né? Porque o medo é um mecanismo de autopreservação. Toda vez que ele achar que aquilo vai se repetir, aquele acontecimento que ele acha que já sabe, que já conhece, ele vai acessar aquele arquivo e vai fazer você se comportar do mesmo jeito, tá? Só que tem um porém. O cérebro normalmente exagera para ter certeza que você não vai mais se expor àquele risco novamente, que você não vai deixar aquilo acontecer, se envolver em fatos e acontecimentos daquele tipo, que causou, que teve aquele registro ruim, aquele registro de medo, de ansiedade, de tristeza, de sofrimento, não importa do que seja, ele vai sempre exagerar na dose. Ele vai fazer você ter um comportamento muito mais amplificado do que deveria para que você possa se proteger. Ele está tentando te proteger, lembra disso? Sempre. E é aí que começa todo o mecanismo que nos atrapalha, ok? Por quê? Nosso cérebro é programado para reconhecer padrões, criar respostas imediatas, para economizar energia. É assim que o nosso cérebro é programado. Então, eu tenho um acontecimento, eu classifico,
acho que aquilo ali é perigo para mim, não me faz bem, eu preciso me proteger daquilo, eu reconheço aquele padrão externo, crio um mecanismo, um padrão interno para reagir àquilo, para me dar uma resposta imediata da próxima vez que aquilo acontecer, para que eu economize energia mental, emocional, física, não importa, para que eu possa responder de forma rápida, sem nem ter muito o que pensar, me preservar e economizar energia. É assim que o nosso cérebro funciona. Se tivermos experiências boas com algum fato, vamos esperar coisas boas com esses fatos parecidos com aqueles. E o contrário também, né? Bom, então vou te dar um exemplo aqui. Se quando criança, né, a gente é castigado quando erra, né? Por exemplo, a gente erra, tira uma nota baixa, a gente é castigado, né? Então, a gente associa o erro o resultado abaixo do esperado ao castigo, à dor, ao sofrimento. Quando a gente estiver diante de uma situação que nos demanda essa responsabilidade, que tem uma possibilidade de um erro que depende de nós, a gente vai ficar com medo. Mas a gente vai ficar com medo de errar, não é pelo erro em si, porque às vezes é um erro, e aqui no trading isso acontece muito, é um erro calculado, é um erro, entre aspas, é um resultado não desejado, calculado, sabido, mas mesmo assim temos medo. Mas o medo, ele não tem a ver com aquele fato que está acontecendo agora, ele tem a ver com o registro de erros que nós temos lá do passado. E aí o cérebro vai trazer tudo de volta desse arquivo de erros do passado, da nota baixa, do castigo por errarmos em alguma coisa lá em criança. E aí você vai se comportar da mesma forma que você se comportaria com aquele medo de acontecer, de ser castigado, de ser punido, de acontecer alguma coisa que aconteceu lá atrás, que não aconteceria agora. Mas, exatamente pelo nosso cérebro exagerar e por ele já deixar um programa pronto de reação ao erro, ele registra: eu erro, eu sou castigado, não posso errar, sou punido, não quero sofrer de novo, porque aquele erro, aquela punição daquele erro em criança trouxe muito sofrimento, então ele diz: eu não quero ser punido, não posso errar, tenho medo de errar. Das duas, uma pessoa vira uma pessoa perfeccionista, em que ela quer tudo perfeito, 100%, 110%, e ela vai sofrer muito com isso. Ou ela vira uma pessoa que tem medo de fazer tudo, que delega para todo mundo, prefere que todo mundo faça alguma coisa e ela não, porque assim ela não corre o risco de errar e, consequentemente, ser punida. Ainda que hoje em dia ela não seja. Mas o que vale não é o que acontece hoje, é o registro que o cérebro dela tem, tá? Mesmo que racionalmente hoje seja totalmente diferente. E é isso que nós vamos ver, que esse registro pode ser mudado. Eu posso começar a lidar com esse medo de uma forma que comece a mudar esse registro. E eu racionalize essa interpretação dos fatos de hoje ligados a fatos que estão no meu passado, tá? É isso que a programação neurolinguística nos ensina a fazer, tá? Bom, então aqui tem duas coisas importantes, tá? Que a gente já falou aqui que eu quero registrar. A primeira, que o cérebro exagera para te afastar daquela experiência, tá? E a segunda, que o cérebro emocional não sabe a diferença da realidade para a fantasia. Essas duas coisas combinadas é o que mais ativa o mecanismo do medo que te prejudica. Aquele medo que paralisa, aquele medo do perigo imaginário, tá? Esse medo que te impede de ter um comportamento adequado em determinada situação, que te impede de reagir como você gostaria de reagir em determinadas situações, né? Por exemplo, medo de clicar.
Você sabe que tem que clicar ali, que tem que comprar, que tem que entrar naquela operação. Você ficou ali horas esperando aquele momento para entrar naquela operação. Já avaliou os riscos, está dentro do seu operacional, dentro do seu gerenciamento de risco, tudo certo. Mas o teu cérebro vai hesitar. Na hora de entrar, você pode estar até, às vezes, numa conta demo, uma conta teste, e você vai interpretar aquilo ali como um perigo imaginário. E é um medo de errar, de perder, enfim, né? De ganhar, a gente vai ver que não importa muito, mas é a interpretação daquele momento, do que aquele momento representa, que vai fazer você não clicar. Ainda que racionalmente não tenha motivo para você clicar. Porque, veja, não é o racional que está interpretando aquela situação. Muito longe disso. Aquela situação, a partir do momento que o seu cérebro identificou como um perigo imaginário, ele olhou para aquela situação e reconheceu um perigo, ele conectou com uma situação lá do passado. E aí já é tudo emocional, porque vem todas as lembranças e as emoções ligadas àquilo que aconteceu, então nada mais é racional a partir daí. Então você não encara os fatos que estão realmente acontecendo, você não analisa com esse viés de racionalidade que precisa, e aí todas as decisões que você toma são emocionais. Tudo que a gente não quer que aconteça no mercado, né? Bom, vou te dar um outro exemplo, que esse exemplo eu trouxe porque é um exemplo muito comum. Eu separei para vocês, porque eu acho que vocês vão entender perfeitamente essa construção do medo, né, desse mecanismo de... Imagina o seguinte, na infância, você começa a andar, tá? E aí toma um tombo. Um tombo mais ou menos assim de 1 metro de altura, né? 1 metro, 30 centímetros de altura. Uma coisa que para um adulto não é nada, né? Mas para uma criança que está começando a andar, sei lá, seria tipo 5 metros, né? Que valeria 5 metros de altura. Bom, nada grave acontece, mas a sua mãe, que é uma mãe preocupada, ou a sua avó, que é pior ainda, muito preocupada, desespera, corre, entendeu? Faz aquele assim, ai meu Deus do céu, te abraça, fala, ai meu Deus do céu, o que aconteceu? Você tá bem, tá tudo bem, o que aconteceu? Alguma coisa, aquela coisa, né? De mãe. E aí o que acontece? Você, criança, percebe o nervosismo dela, porque desde criança a gente tem essa percepção, os nossos sentidos captam, nosso cérebro está funcionando o tempo todo, né? Desde pequenininho. Principalmente o emocional, o instinto, o neocórtex pré-frontal, não. Mas o instinto e o emocional, sim. Então você tá lá, percebe o nervosismo da tua mãe, né? Mais ainda, ela dá uma bronca no teu pai, que estava ali tomando conta de você e de repente deixou você cair, não percebeu e deixou você cair, entendeu? E mais ainda, para melhorar ainda a situação, toda vez que você tenta ficar em pé, numa cama, num sofá, numa cadeira, no primeiro, segundo andar, do primeiro, segundo degrau de uma escada, coisa baixa, mais ou menos aquela altura de 50 centímetros, 1 metro, mas toda vez que você tenta ficar em pé de novo e que existe a possibilidade de você cair novamente, a sua mãe fica desesperada e grita, sai correndo. O que isso acontece, gente? O seu cérebro associa altura, perigo, risco enorme, um problema grande, algo que é que afeta a minha mãe de uma forma absurda. Minha mãe fica desesperada, é algo muito grave. Muito provavelmente, no futuro, você será um adulto que tem acrofobia, que tem medo de altura. E aí, o que acontece? Quando você está numa situação, numa varanda, você tem náusea, enjoo, vertigem, você sua frio. Entrar no avião, nem pensar, né?
subir, sei lá, no bondinho do Pão de Açúcar, nem pensar. Aí mesmo que não, que você morre, né? A sensação é que você está morrendo. E aí, isso aqui é um pouquinho uma prévia da semana que vem, que é como nascem as crenças, a gente vai falar sobre isso, e a gente entende perfeitamente como é que o nosso cérebro associa cria a crença e associa o mecanismo do medo a isso, tá? Então, vamos lá, voltando lá no exemplo da altura, né? Quer dizer, vamos lá. A altura tem risco? Sim. A resposta é sim. Precisa ter cuidado? Sim. Se você não avaliar o risco da altura que você está, você pode morrer, você pode despencar lá do prédio, né? Você está numa altura... Eu aqui, por exemplo, em Portugal, estou morando no 12º andar, né? É alto pra caramba, né? Não sei se quem me segue no Instagram já viu eu postando algumas fotos aqui do pôr do sol e tal. Alto pra caramba. Então, assim, se eu chegar na varanda, eu tenho que ter cuidado para chegar na varanda, porque se eu me descuidar, não tem tela, né? Que não tem essa cultura de botar tela, dessas coisas. Você pode, se eu me dependurar na varanda, eu vou cair. Mas é só se eu me dependurar da varanda. Então, eu tenho que avaliar o risco, mas não é nada que justifique eu passar mal, perder os sentidos, ficar nervosa, desmaiar, enjoar, ter vertigem. Isso não, claro que não. Mas o seu cérebro vai fazer isso com você para que você não repita nem de perto aquela experiência lá da infância em que a sua mãe te deixou claro que a altura leva perigo, traz perigo, porque você pode cair, e essa queda, esse risco, trouxe uma experiência de muita ansiedade, de muito medo, de muito estresse, não para você, mas para sua mãe. E a criança, nessa idade, tem uma ligação muito forte com a mãe. Então, a gente fica com o registro daquilo, era algo muito ruim. Afinal, a minha mãe morria de medo desse negócio. Então, tem que ter um cuidado redobrado com isso. Tá percebendo, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Tá dando para perceber como é que esse mecanismo do medo ele é instaurado? Né? A gente está falando de altura, mas isso vale para qualquer coisa, né? E é importante a gente entender que isso não tem a ver com racionalidade nenhuma, né? E não importa. Importa é como o nosso cérebro etiquetou aquela experiência, como ele classificou aquela experiência até esse momento, tá? Bom, aí então, com isso, fica bem claro que a gente tem que entender que perigo real e perigo imaginário se misturam nas nossas emoções, no nosso emocional. E muitas vezes um fato vai nos remeter a algo do passado, mesmo sendo completamente diferente. Vou dar um outro exemplo para vocês. Imagina o seguinte, a gente volta num lugar que fomos há 20 anos, tá? 20 anos a gente foi num lugar e foi uma experiência maravilhosa, foi encantadora, aquele negócio foi maravilhoso, sei lá, um restaurante, a comida era deliciosa, era um negócio impressionante, era tudo lindo, e a gente coloca aquele registro. Aquele lugar gera um sentimento, tá? E aí você tem a oportunidade de voltar a esse lugar, 20 anos depois. Só que 20 anos se passaram, né? Nunca será igual. Racionalmente você sabe disso. Só que emocionalmente não. Então, por exemplo, se for um restaurante que é numa outra cidade, num outro estado, que tem uma viagem, né? Um deslocamento grande entre onde você está para onde você vai ficar emocionalmente ali ansioso, querendo reviver aquilo, imaginando como vai ser, imaginando dentro daquela experiência que você teve 20 anos antes. O que acontece, gente? Você vai esperar viver aquela mesma experiência. E, normalmente, o que acontece é uma baita de uma frustração. Por quê? Porque nunca vai ser igual.
Porque nunca vai ser igual. 20 anos se passaram. Ainda que sejam as mesmas pessoas ali que sirva a mesma comida, tem 20 anos de diferença. Você também não é a mesma pessoa, né? Imagina que você era criança há 20 anos e aí aquele olhar todo que você tinha era um olhar de uma criança. Mas o seu cérebro vai esperar que aquele lugar te remeta e te dê as mesmas sensações e a mesma situação, tá? E aí é onde começam as frustrações, tá? E aí, aqui cabe um registro ao contrário, que o Alexandre falou, meu problema é exatamente que eu não tenho medo. Do mesmo jeito que você tem um registro do medo ali na altura, você pode ter exatamente o contrário. Você sempre foi estimulado a não ter medo, a ter coragem, a enfrentar seus medos e sempre teve exemplos de pessoas que foram muito corajosas. No seu entendimento, a coragem é aquela coisa desbravadora que enfrenta tudo e todos. Nós vamos ver que coragem não é exatamente isso. Mas enfrenta tudo e todos. Então, o não ter medo para você ficou registrado o seguinte, eu não preciso ter medo. Você pode ter sido criado num ambiente muito seguro, no sentido de que todas as suas necessidades eram preenchidas, de que tudo tinha muita ordem, muita rotina, então você sempre se sentiu muito seguro. Por isso você não tem medo. Você não sabe o que é o medo, né? E isso também não é bom, por quê? Porque isso te impede de tomar decisões de forma mais coerente e mais cautelosa. Percebe? Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? Existe até o dito popular, nunca volte a um lugar onde foi extremamente feliz. Tiago, de certa forma, eu acho assim, até volte, mas não volte esperando que vai viver a mesma coisa. E isso é interessante, né? Tem um dizer, né, que é mais ou menos assim, né, que o rio, né, você nunca atravessa o mesmo rio, né? Porque ou mudou você ou mudou o rio, alguma coisa desse tipo. E é mais ou menos isso, né? Nunca vai ser a mesma coisa, né? Sempre vai ser uma experiência nova, né? E o novo é bom, né? Ser diferente é bom, né? Bom, vamos lá. Então, quarto conceito que eu trago para vocês. Importante, que eu acabei de falar sobre coragem. Coragem não é a ausência de medo. E aí tem uma frase do Mandela que é famosa, né? Que ele diz, eu aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas sim o triunfo sobre ele, né? E ele fala mais que o homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que conquista por cima do medo. E é bem isso, né? Assim, a gente já viu que é importante, né? A gente ter um pouco de medo, né? Por que a gente tem que ter esse viés natural, né? Porque não ter medo nenhum não é natural, não é factível. Muitas vezes é prejudicial, como eu já falei, e a gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouco. Então, assim, a coragem não é a ausência de medo. Quando a gente entende que o medo vai estar presente, que a coragem está em usarmos o medo a nosso favor, a gente começa um processo de calibrar esse medo. Por quê? Porque enquanto a gente sente o medo, viu, Thiago? Quando a gente sente muito medo, a gente fica na busca de se livrar daquele medo. E é uma busca angustiante porque esse medo faz parte do nosso mecanismo de autodefesa. Então, ele sempre vai estar presente comigo. Eu não consigo me livrar dele. Eu não consigo deixar de sentir o friozinho na espinha, aquela dor na boca do estômago. Isso vai estar presente de uma forma ou de outra, com mais ou menos intensidade. Mas quando eu entendo que isso vai estar presente e que eu não, para ter coragem, eu não preciso me livrar desse medo, eu só preciso calibrar ele, eu só preciso aprender a lidar com ele, eu só preciso usar ele a meu favor,
eu começo efetivamente a usar o medo a meu favor. E aí é que vem uma coisa que eu queria que vocês começassem a refletir sobre o medo de uma forma diferente, que é o seguinte: quando eu uso aquilo que eu mais tenho medo como meu impulsionador para o próximo nível, é aí que eu estou usando o medo a meu favor. Ou seja, aquilo que mais eu tenho medo, muito provavelmente será o meu impulsionador para o próximo nível. Olha que interessante, né? Então, na minha experiência pessoal e na minha experiência 5 anos aí como coach, né, mais de 5 anos como coach, eu posso te assegurar que por trás dos nossos maiores medos estão a nossa porta para o próximo nível. Por que eu estou dizendo isso? Vou dizer para vocês. Por que eu estou dizendo isso? Se o nosso medo, vamos pensar comigo, ó, se o nosso medo é uma reação de defesa do cérebro, né? E se as experiências ruins nos levam a ter medo e repetir um padrão para nos defender, o nosso cérebro vai nos levar para o lado oposto de onde o medo está. Não é isso? Então, o que acontece? Nós deixamos de fazer coisas, nós já falamos aqui, né, sobre altura, deixamos de viajar, deixamos de conhecer lugares, deixamos de fazer coisas, deixamos de usar determinadas habilidades, como é o caso, por exemplo, de quem tem medo de falar em público, né? Deixamos de aprender novas formas de pensar, de fazer. Logo, quando nós enfrentamos esse medo, nós começamos a descobrir um mundo totalmente diferente daquele que estávamos habituados, porque a gente se permite a fazer coisas que não fazíamos, a desenvolver habilidades que a gente não desenvolvia e aprender coisas novas. Faz sentido isso? Vocês já tinham parado para pensar nisso, gente, antes? Vamos lá. Essa tentativa de eliminar o medo pode ser a busca constante de alguns traders de setup ou técnica mágica? Com certeza, Marcel, com certeza, com certeza. Vocês já pararam? A gente nunca para pensar sobre isso, né? A gente, quando pensa no medo, a gente pensa assim, eu quero me livrar do medo, eu não quero mais ter medo. E eu já ouvi alguns traders falarem isso, né? Não é para ter medo. Como eu também já ouvi, não é para ter emoção nenhuma, do que eu discordo. Porque se você não tem medo e não tem emoção, desculpa, mas você é um psicopata. Você não é uma pessoa normal. Porque a pessoa normal tem medo e tem emoção. Agora, como é que eu faço? Eu tenho a emoção, mas eu tenho inteligência para lidar com ela da maneira que me cause o menor dano possível. Eu tenho medo, mas eu sei calibrar o meu medo para não me impedir de fazer o que eu preciso fazer. Tomar as decisões que eu preciso tomar. Aí sim, eu posso dizer que eu tenho inteligência emocional. Eu tenho inteligência emocional, nem sempre controle emocional. Mas eu não deixo as minhas emoções definirem os meus atos. E, principalmente, a minha tomada de decisão, que é mais importante do que um ato isolado, né? Então, medo, emoção, raiva, essas coisas, você vai sentir. Agora, o que você faz com isso, existe um intervalo aí entre o fato, a sua reação no fato e a tomada de decisão. Eu preciso criar um mecanismo que me faça respirar, pensar, tomar a decisão depois de passado aquele momento, de ter, vamos dizer assim, retomado o controle daquele momento. Por quê? Não ter esse momento, desculpa, mas não vai acontecer. O que acontece é que, da mesma forma que a gente cria padrões para o medo, que a gente cria padrões, esses padrões que a gente cria, o nosso cérebro cria, eu posso criar padrões mais confortáveis para mim, mais adequados para os meus objetivos. Eu escolho os padrões, o Marcel, que está lendo aí O Poder Sem Limite, né? Quem já leu, eu escolho o padrão que vai que vai ser mais adequado aos meus interesses, aos meus objetivos, nesse caso aqui, que vai ser mais adequado para mim como trader.
Qual é o padrão mental que eu quero, qual é o tipo de reação que eu quero ter, qual é a forma que eu quero olhar esse medo, no caso de hoje, que a gente está falando de medo. Qual é a forma que eu quero lidar com essa situação aqui melhor? E a gente vai ver já, de forma prática, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, isso é importante, é a gente entender que nós podemos escolher essa forma. Eu posso escolher como é que eu vou reagir. Não, eu não preciso manter o mesmo padrão que eu tinha até agora. Eu posso mudar. Basta eu querer mudar, né? Bom, vamos lá. Continuando aqui, então. Então, quinto e último, eu acho que é o último conceito que eu vou trazer hoje aqui, para depois a gente começar a falar das estratégias mesmo, né? Quinto conceito. O medo é um aliado. Viu, Tiago? O medo é seu aliado. Carlos também, o medo é seu aliado. Principalmente no mercado financeiro. Principalmente no mercado financeiro. Se você não tem medo, você corre riscos desnecessários. Você tem comportamento suicida. Você aumenta demais a sua exposição. É ou não é, Alexandre? Diz para mim se não é exatamente assim. Você falou que... Você tinha falado, não, meu problema é que eu não tenho medo. Você não sente que você... Exatamente, é isso. Você corre riscos desnecessários, se expõe. Quando você vê, você nem pensou, você não avaliou aquilo ali que você estava fazendo, você vai embora. Por quê? Porque você não tem o medo para te frear. Você precisa dele para te frear. Um pouco. Veja, não é para te frear ao ponto de te impedir de fazer. É apenas para que você avalie até onde você pode ir. Que risco que eu estou disposto a correr? Como é que é a melhor forma de eu correr esse risco? Como é que eu posso me proteger? Como é que... Existe proteção? Não, não existe. Eu quero fazer assim mesmo? Quero. Então, peraí. O quanto é que eu vou me machucar nesse negócio aqui? Quanto que eu vou perder nessa operação, nessa brincadeira, nesse mês? Sabe? Esse tipo de avaliação, quem te possibilita é o medo. É o medo que vai te possibilitar isso. É você avaliar. Agora, numa graduação que você consiga avaliar isso, tomar as medidas cabíveis e fazer o que precisa ser feito. Não o contrário também. Eu tenho medo, caramba, eu não posso perder. Ai, meu Deus, eu vou fazer isso tudo, eu vou fazer meu plano, eu vou fazer meu gerenciamento, eu vou colocar o dinheiro lá, sabendo que aquele dinheiro é o dinheiro que eu posso vir a perder, e eu tenho um limite de perda diária e tal, mas eu continuo com medo e não entro nas operações por conta disso. Não é esse medo. Mas existe um meio termo entre os dois, que é o que vai te levar a caminhar. Perfeito? E isso é que a gente vai calibrar. Começar a entender como funciona para calibrar isso. Então, eu entendo que um pouco de medo é saudável, é natural, faz parte da minha natureza como ser humano, como na verdade, ser vivo, como animal, né? Todos os animais têm esse mecanismo de autopreservação, então tem medo, né? Você pegar um gato, até um leão, né? Ele vai ter medo também, né? Em algumas situações. Eu preciso calibrar. E então, agora que a gente já entendeu alguns conceitos sobre medo, eu acho que ficou claro, gente. Ficou claro para vocês? Felipe colocou, eu tenho medo até determinado ponto, quando vejo que já estou no prejuízo. Parece que meu medo vira raiva. E aí você se enche de coragem para se vingar. Normalmente é assim, né? Você vai, aí não aceitar perder, muitas vezes tem a ver com alguma crença limitante que faz o medo desaparecer. E isso essa semana e a próxima semana, a gente vai muito trabalhar isso. Porque a questão do medo ou coragem, que também, né, a ausência total de medo, essa coragem que é a ausência do medo, tem intimamente ligada a essas emoções de fatos que estão grifados no nosso cérebro com, vamos dizer assim, significados que não nos servem agora, né? Porque se a gente pegar o exemplo que eu dei da criança com medo de cair e tal, né?
Quando eu era criança, talvez o medo de cair de 1 metro de altura, ainda não me equilibro direito, ainda não sei, e a minha mãe tem medo de que eu caia e possa acontecer. Aquele medo até faz sentido para uma criança, mas para um adulto não. Só que o registro é o mesmo. Então, o que a gente vai começar a fazer essa semana com o medo e semana que vem com as crenças é começar a investigar um pouquinho, começar a ficar presente um pouquinho para o que é que pode estar por trás. Não que a gente vai remoer muito isso, não. Não vamos, porque a gente sempre olha para frente. A gente só vai identificar para poder mudar esse significado, para ressignificar e seguir em frente da maneira que mais é adequada para os nossos objetivos, no caso aqui como trader, né? É claro que não é só trader, porque a gente não é um ser apartado, né? A gente não é um ser humano e um trader, a gente não é uma pessoa e um trader, não, a gente é a mesma coisa, né? Somos pessoas, somos traders. E então a gente vai mudar isso na nossa vida e, consequentemente, isso vai mudar no nosso comportamento como trader. Né? Assim que funciona. Bom, então vamos lá. A gente já entendeu um pouquinho do que é desses conceitos sobre medo, e aí a gente começa a entender que o medo de perder ou de ganhar tem a mesma raiz. Ou seja, a diferença pode ser só a origem. Ou seja, os fatos do passado que me originaram a classificação do meu cérebro em relação àquilo. Mas não importa muito se o meu medo é medo de ganhar ou é medo de perder. Ou é a ausência de medo, tá? Não interfere muito no mecanismo. Ou seja, tanto faz se o meu comportamento é por medo de perder por medo de ganhar, ou se eu tenho ausência de medo nenhum, por algum registro do meu passado que eu tenho no meu cérebro, de alguma relação com o medo, ou a ausência dele, não importa. O importante é eu entender que o mecanismo é o mesmo no meu cérebro. Eu tenho apenas que calibrar esse mecanismo, alinhar esse mecanismo, para que ele não interfira mais negativamente nas minhas operações. É isso que é importante a gente entender. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer achar o motivo real, achar a raiz do negócio e se livrar daquilo. E nada disso é possível e nem é preciso. Possível até seria. Mas você vai gastar tempo, uma energia enorme, às vezes até num processo doloroso que não é necessário. É necessário apenas eu saber o seguinte, beleza, isso aqui está me atrapalhando? Então tá, como é que isso é hoje? Não me serve, então eu vou pegar uma outra forma que me sirva e vou trocar. É simples assim, gente, parece absurdamente simples, mas é exatamente assim. E como é que a gente faz, né, para calibrar esse medo? Tá, Patrícia, mas como é que eu faço para calibrar esse troço? Né? Calibrar o medo significa que a gente vai deixar uma dose de medo para que nós possamos tomar as medidas de cautela, tá? Na nossa vida e nos nossos trades. E vai diminuir, vai controlar, vai calibrar, né, a intensidade do medo que te paralisa. Vai calibrar também se houver ausência de medo. Você vai, peraí, eu não posso ter essa coragem que é a ausência de medo. Eu não posso ter esse comportamento suicida, né? Porque a gente precisa, quando está falando de calibrar, a gente está falando em ter a dose de medo necessária para te fazer tomar as melhores decisões. E é aí, quando eu disse que o medo é seu aliado. Uma dose de medo vai ser o componente que vai te fazer tomar as melhores decisões. Isso significa parar na hora que você toma o stop do dia. Entende, Felipe? Parar. Não deixar que a sua raiva por ter sido estopado, por ter perdido mais do que deveria, um pouco mais do que deveria, te faça perder muito mais do que deveria. Quando eu calibro isso, eu consigo tomar as melhores decisões. Tomar as melhores decisões. É isso que a gente está falando
quando a gente fala em calibrar esse medo, né? Bom, então vamos lá. A gente está falando de calibrar, de alinhar. Como é que a gente começa a fazer isso? A gente começa a fazer isso com estratégias para neutralizar esse efeito do medo, para mitigar esse efeito do medo. É isso que a gente vai começar a fazer agora, tá? Eu vou te dar coisas práticas que a gente vai começar a trabalhar essa semana, que eu quero que vocês comecem a trabalhar amanhã já, e a gente vai acompanhando isso no grupo. Mas, enfim, eu quero que vocês treinem e me passem esse feedback, tá? É muito importante isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, primeira estratégia, né? Primeira coisa que a gente vai fazer. Identifique os pensamentos que estão presentes quando o medo se apresentar. Vamos lá. Era para clicar, não consegui clicar. Procura ficar presente para qual pensamento levou você a hesitar. A gente treinou presença bastante, né? A gente já tem todas as ferramentas necessárias para a gente trabalhar isso. Por isso a gente trabalha presença, trabalha mindset, trabalha respiração, meditação, todas essas ferramentas primeiro para a gente chegar agora para trabalhar medo, crença, autoconfiança agora, né? Depois de ter passado por isso, porque agora você tem elementos para poder trabalhar isso. Então, assim, tenta ficar presente para qual é o pensamento que está presente ali, que te levou a hesitar. Por exemplo, tá? Coisas do tipo, era para você clicar, mas você não clicou. Pensamentos que podem vir. E se você errar? E se eu errar? Caramba, e se você perder de novo, seu imbecil? Ai, lá vai você fazer merda de novo. Tipos de pensamento que podem aparecer na hora que você tá lá para clicar e não clica, tá? Identificar esse pensamento vai te ajudar a descobrir qual é a crença que está por trás daquele medo. E, consequentemente, racionalizar esse medo, que é o nosso próximo passo aqui, nessas estratégias para mitigar, para neutralizar esses efeitos do medo, tá? Então, depois de eu identificar o pensamento, na hora lá, eu tento identificar qual é o pensamento que me leva, que está presente ali, que está passando pela minha cabeça na hora que o medo aparece. Na hora que eu tenho aquele comportamento hesitante, no caso do medo, e isso vale também para a coragem, tá? Aquele pensamento que está presente ali na hora que eu dobro a mão, na hora que eu não aceito a perda, na hora que era para eu fechar a plataforma e ir embora e eu resolvo dobrar a mão e ir lá fazer médio, fazer martingale, fazer sei lá o quê, para poder recuperar minha perda. Qual é o pensamento que está por trás daquele comportamento, tá? Depois de identificar, você vai racionalizar esse... Como? Vamos lá. Identifiquei o pensamento. Você vai procurar refletir sobre ele com racionalidade e assertividade. O que quer dizer assertividade? O mais neutro possível, tá? Você não vai se culpar, você não vai se vangloriar, você não vai ter uma atitude pessimista, também não vai ter uma atitude super otimista. Você vai procurar ser o mais racional possível. Vamos lá, vamos pegar os exemplos ali que eu dei. E se eu errar? Pergunta, né? Pensamento que pode aparecer lá. E se eu errar? Tá tudo bem se eu errar. Errar faz parte do aprendizado. Racionalizando. Eu estou contrapondo, eu estou contra-argumentando aquele pensamento que veio na minha cabeça, tá? Que é do meu emocional, percebe? Porque o medo de errar que aparece na hora da minha operação, se eu estou fazendo a operação da maneira correta, o que significa isso? Se eu tenho um plano de trade, se eu tenho um planejamento, nós já falamos sobre isso, né? Que a gente precisa ter um planejamento, que a gente precisa ter um plano, que a gente precisa adequar a nossa estratégia, que a gente precisa gerenciar os riscos, saber exatamente o que a gente tem que fazer, né? Então, se eu estou considerando que isso tudo está presente, se isso tudo está presente,
eu tenho uma estratégia, eu estou aplicando essa estratégia, eu estou ali no mercado, com o meu gerenciamento de risco ali certinho, eu sei o que fazer, a minha mão está certa, né? Eu tenho plena consciência de tudo que pode acontecer, eu já avaliei os riscos e sei quanto eu posso perder, quanto eu estou arriscando para ganhar X, eu não tenho por que ter medo de errar. E aí é que vem a racionalidade disso. Eu começo a contra-argumentar, é um diálogo que eu estou criando comigo. E aí vem a outra que pode ser, e se eu perder de novo? Se você perder de novo, seu imbecil, né? Ué, por que eu sou imbecil? Eu tenho um plano. Eu sei o quanto eu posso perder. Tá tudo dentro do meu gerenciamento. Tá tudo bem, ué. Eu não sou imbecil por isso. Por que eu seria imbecil se eu perder esse negócio aqui? É só eu seguir meu plano. Percebe? Aí, lá vai você de novo fazendo merda. Peraí, mas eu tô aprendendo. Se eu tô aprendendo, eu não vou fazer merda. Se eu fizer merda, eu tô aprendendo. É sinal de que eu preciso aprender um pouquinho mais. Se eu não errar, como é que eu vou aprender? Racionalizando. Eu preciso contra-argumentar esses pensamentos com coisas reais, com os fatos reais. Eu preciso confrontar esse medo com o que realmente existe, dos fatos. É claro, se existir, né? Se eu não sei o que eu estou fazendo, se eu não tenho uma estratégia definida, se eu não estou gerenciando o meu risco e o meu capital, é claro que eu vou ter que ter medo, né? Isso é interessante porque uma vez, assim, volta e meia, né? Não foi só uma vez, não. Algumas vezes eu tenho trader que fala assim, mas eu tenho medo de clicar. E aí, quando a gente vai conversar um pouquinho mais, né? Ele não tem uma estratégia definida, ele não usa stop, ele não gerencia o capital, ele não tem limite de operação, ele não tem limite de perda. E aí é claro que ele vai ter medo. E esse medo não é emocional, esse medo é racional. Porque ele tem que ter medo mesmo. Ele está fazendo, ele não sabe o que ele está fazendo. É claro que nós aqui, estou considerando que a gente não está nessa fase. Se ainda está, você tem que voltar lá e refazer os outros passos, porque está faltando a parte racional da coisa, né? Bom, uma coisa importante, né, nessa questão de racionalizar o medo, é lembrar que o medo é emocional, ele é irracional, ele não é lógico. Então, se você raciocinar sobre ele, você vai perceber que aquele medo não tem sentido. O que acontece é que o seu cérebro não te deixa perceber isso na hora que acontece. Na hora que acontece, você não vai lembrar desse negócio. Lembra do medo de altura? Se você parar na hora que você está lá, começando a suar frio, tremer, ter taquicardia, tontura, enjoo, você parar e falar, não, peraí, mas por que eu tô com esse medo todo aqui nessa varanda? O que vai acontecer, gente? Peraí, eu tô aqui, o guarda-corpo tá ali, eu não vou me jogar, eu só tô olhando a vista. Se você começar a fazer isso, muito provavelmente você vai diminuir todos esses efeitos que você está sentindo, né? Você começa a jogar o racional, o teu neocórtex pré-frontal para segurar ali, dominar as suas ações. E aí é quando você começa a conseguir raciocinar e usar o medo a seu favor, né? Vamos lá. Terceira coisa. Identifique se há reações físicas no seu corpo. Isso é importante, porque lembra, o medo é um mecanismo de autodefesa. Se é assim, vai ter descarga de adrenalina no seu sangue. Adrenalina, noradrenalina e um monte de outros hormônios aí para você ficar esperto, para você ficar ligado, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai sentir efeitos do seu corpo, suar nas mãos, boca seca, taquicardia, aperto no peito, sabe? Enfim, é um processo igual, é o mesmo processo da ansiedade, tá? É o mesmo processo. Então, o que você vai fazer? Você vai identificar essa reação, ou seja, sentir boca seca, tá? Você vai fechar os olhos, fazer respirações profundas
e vai focar em mudar o estado daquela parte do corpo. Plenamente consciente. Como é que isso vai funcionar? Identifiquei, por exemplo, boca seca. Fecha os olhos, respira. Bebe um pouco de água. Vou beber água aqui. É porque eu tô falando muito, né? Porque eu tô com a boca seca porque eu tô falando muito. E sente a água refrescar a boca, passar pela garganta, sabe? Sente que aquela água tá amenizando aquele sintoma, sabe? Aquela água é aquele seu remédio. Sentiu taquicardia, percebeu que uma das reações físicas do seu medo, não importa, lembra? Não importa se é medo de ganhar, medo de perder, se é ausência de medo, porque na hora que a gente também tem aquela coragem desbravada, motivada pela raiva, pela frustração que seja, a gente também tem a mesma descarga de adrenalina que a gente tem no medo, tá? Então, sentiu taquicardia. Fecha o olho, respira e pensa em algo que te acalme. Uma paisagem, uma situação prazerosa, uma lembrança legal que vai te relaxar, vai te colocar numa situação de menos estresse, tá? E por que fechar os olhos e respirar? A gente já conversou sobre respiração. Primeiro, fechar o olho, você vai tirar os estímulos externos. Você vai se conectar com você, vai te melhorar na sua presença, né? Por que respirar? Respiração oxigena o seu cérebro, faz o neocórtex trabalhar melhor, tira aquela respiração ofegante típica da resposta instintiva e faz você fazer sinapses melhores no seu cérebro. A respiração vai te ajudar a retomar o controle. Como você está fazendo isso de forma racional, você está pegando dois sentidos, né? Visão e olfato, e você está monitorando e racionalizando, tomando o controle racional deles. Isso vai fazer com que você tire o foco do emocional e retome a racionalidade daquele momento, que é tudo que você precisa para racionalizar o medo, ok? Então, muda o estado, tá? Muda o estado daquilo que está acontecendo, tá? O que acontece aí que é interessante, né? Depois que você identifica esse padrão das reações físicas que o seu corpo tem, você vai definir uma estratégia para usar para quebrar aquele padrão. Então, por exemplo, eu tenho medo, eu tenho a boca seca, eu fico com a boca seca. Então, eu já sei que eu preciso ter uma água ali. Eu vou criar uma estratégia para quebrar aquele padrão de boca seca. E aí você já vai deixar tudo preparado para aquilo, quando aquilo acontecer. Da próxima vez, você já vai saber o que você vai fazer, o que você vai usar, e aí aquilo começa a ser um processo mais rápido. Uma resposta mais rápida, quebrando aquele padrão. Então, lembra, o seu cérebro tem um padrão pronto para usar nesse caso, né? Ele já classificou anteriormente, ele ligou aquele fato, no caso aqui do mercado, a operação, ele linkou com algum outro fato do passado, ele representa um perigo, ou representa alguma coisa, o contrário do perigo, mas a ausência de perigo, ele te impõe um comportamento de bravura, de extrema coragem, sendo coragem a ausência de medo, que a gente já viu que não é, mas considerando que o seu cérebro acha que é. Então, ele tem um padrão pronto. Ele acha que é a mesma coisa. Então, quando você cria mecanismos para quebrar o padrão, seja racionalizando o pensamento, refletindo sobre aquele pensamento, né? Estou quebrando o padrão, porque o pensamento vai te levar a uma ação que é imediata. Seja identificando a reação fisiológica que aquilo que o padrão que o meu cérebro tem me proporciona, ou seja, eu tenho medo,
eu tenho uma reação, boca seca, taquicardia, dor no estômago, suar na mão, enfim, tá? Eu tenho um padrão pronto, meu cérebro tem um padrão pronto. Quando eu quebro o padrão, eu estou dizendo para o meu cérebro emocional que não é aquilo que ele achou que fosse. É quase como você ter um diálogo interno e falar assim, olha, tá tudo bem, peraí que eu estou assumindo o controle a partir de aqui. Não é isso que você está pensando que é. E aí é quando você começa o processo de calibrar o seu medo. Porque você começa a ter controle sobre ele. Lembra da frase do Mandela? A coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. É exatamente aí que você começa a ter o triunfo sobre o medo. Quando você, racionalmente, você começa a mitigar os efeitos que o medo tem sobre você. Tá? Bom, e a quarta estratégia é usar o medo a seu favor. Como? Né? Quando você identificar o seu medo, você vai começar a traçar estratégias para deixar o seu emocional mais confortável. Por exemplo, você tem medo de perder. Então você começa a pensar assim, como é que eu posso melhorar o meu gerenciamento de risco para diminuir a minha exposição? Para que eu fique mais confortável? Para que eu possa racionalmente perceber que eu estou mais seguro. Então, eu posso diminuir esse medo. Se você tem medo de errar, você começa a pensar, como é que eu posso fazer para diminuir a minha margem de erro, a margem dos meus erros da próxima vez? Percebe? Você começa a criar mecanismos para te trazer maior conforto, para que você possa, num diálogo emocional racional, você mostrar para o seu emocional, olha só, tá vendo aqui, olha, tá tudo bem, eu tô aqui, ó, super controlado, olha como é que eu tenho um gerenciamento de risco bacana, olha como é que eu tô totalmente aqui preservando o meu capital, olha como eu sei o que fazer. Você tem medo de ganhar dinheiro, por exemplo. Pensa, qual ganho seria compatível com a minha experiência de mercado? Quanto é que eu posso pensar em ganhar sem me sentir desconfortável? E a gente vai falar de dinheiro, né? Sem ser a próxima semana, eu acho que é a outra semana, a gente vai falar sobre a relação com o dinheiro, a gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre ganhos e se sentir confortável, se sentir merecedor. Mas isso é só na semana lá do dinheiro, mas já pode começar a fazer essas reflexões. Porque lembra, esses medos são irracionais. Então, por mais que não faça sentido, eles estão ali. E o seu papel é identificar e começar a travar um diálogo interior que mude esse significado, né? Ou seja, eu vou mudar a forma como o meu cérebro interpreta e linka aquela situação. Eu vou mostrar para ele que essa situação é uma situação diferente e que, por isso, eu preciso de um padrão de comportamento diferente do que eu tive até hoje. Certo? Então, assim, se você... Muito importante também é o seguinte, se você tentar ignorar os pensamentos por trás do medo, as reações que o seu medo te impõe, reações fisiológicas que o seu medo te impõe, você não vai conseguir mudar o seu comportamento. Então, assim, se você não identifica os pensamentos, você não consegue mudar o significado deles. Logo, você não vai mudar a forma de lidar com ele. Se você não consegue identificar o padrão fisiológico, né, aquilo que muda no seu corpo quando você sente medo, que vale também para a ansiedade, tá? É o mesmo padrão, até porque medo e ansiedade estão muito ligados. Você não consegue quebrar esse padrão e mudar a forma de lidar com o medo da mesma forma. Você não consegue calibrar o medo. Então, é muito importante que você identifique pensamentos, identifique comportamento, racionalize e comece a criar estratégias que deixem o seu emocional confortável. Olha só, confortável não é na zona de conforto não, tá? É diferente. Você vai tirar ele da zona de conforto porque você vai você vai se comportar de uma forma diferente. Porém, de forma segura.
E aí é muito importante ser de forma segura, porque nós estamos falando de medo. Se você não se sentir seguro, não tem como você não ter medo, né? E lembra que um pouquinho de medo é natural, é normal e vai te ajudar, é seu aliado. Então, esse pouquinho de medo que você vai manter é exatamente para que você crie formas, mecanismos de deixar o seu emocional confortável, para lidar com aquela situação sem sentir medo emocional. O medo racional você vai eliminar, porque você vai falar, não, olha só, você tem medo de ganhar? Não, peraí, eu estou botando aqui um ganho que é super aceitável, um ganho mínimo aqui. Eu tenho medo de perder? Não, peraí, olha só, eu estou aqui com todos os mecanismos, eu estou com stop, eu tenho um bom gerenciamento, eu sei o que fazer, eu estou me dedicando, eu estou estudando, está tudo certo aqui. Então, você começa a criar uma brecha no seu emocional que começa a se sentir mais confortável e permitir que você vá lá e interfira naquele comportamento. Caso contrário, você nunca vai conseguir mudar esse comportamento porque o seu cérebro acha que está te protegendo. Lembra lá do início? Ele acha que aquele comportamento que ele está fazendo você ter é o melhor para você, porque é a forma como ele olha para aquela situação e acha que você está em perigo. Então, você precisa mostrar para ele que você não está em perigo, que a situação é diferente e que você sabe exatamente o que fazer. Por isso é importante que você realmente saiba o que fazer, entende? É preciso que você use de uma estratégia definida, clara, saiba o que fazer quando esse comportamento originário do medo, seja da presença do medo ou ausência dele, apareça, para que você possa mudar e intervir, tá? Bom, agora chegamos na hora das dúvidas. Vou lá olhar aqui o que vocês colocaram, perguntas, dúvidas. Esse assunto tem que ter gerado um monte de dúvidas, gente. Não é possível, não é possível. Vamos aqui. Clicar na hora certa com probabilidade de 90% e saber que vai a favor. Isso eu já pego. Ouço me falando essa... Eu não tenho coragem, mesmo sabendo que sempre dá certo. Você se pega perguntando, essa eu não tenho coragem de entrar? Depois você coloca melhor um pouquinho para mim. E quando não era para clicar e você clica. Aí é ansiedade, Felipe, é mais ansiedade do que medo. O mecanismo, ele é muito parecido, tá? Na verdade, também é medo. Muitas vezes a ansiedade é o medo de passar o tempo. Tipo, eu vou ficar aqui e eu vou perder o bonde. Não, então eu já vou entrar logo no bonde para não perder. Entende? Também tem a ver com medo, mas é um registro um pouco diferente. Então, assim, a ansiedade, às vezes, pode estar ligada à pressa pelo resultado, à pressa para chegar ao final, não necessariamente a medo só. Então, assim, quando não era para clicar e eu clico, eu estou muito mais falando de uma pressa em resolver, uma pressa em ver o resultado, pode até ter um registro de medo, mas muito mais um medo de não chegar ao resultado que eu desejo, sabe? Então, eu vou logo entrar para poder garantir que o resultado vai dar certo. Eu quero ver logo se esse resultado vai ser esse ou não. Eu preciso ver logo. Então, é o meu medo de não dar certo. Não é o medo de perder ou de ganhar, mas é o medo de não dar certo. Então, como eu tenho medo de não dar certo, eu quero saber logo qual é o resultado, se vai dar certo ou não vai dar certo, e eu entro antes. Isso é uma das possibilidades da pressa ligada ao medo. Mas, às vezes, não é. Às vezes, quando eu clico antes, essa ansiedade que me faz clicar antes pode não ter a ver com medo, pode ter a ver com pressa em chegar no final, tá? E aí não tem a ver com medo. Aí tem a ver com outras coisas. Semana que vem a gente vai falar de crenças e aí a gente vai falar disso. Mas o que você precisa perceber? Quando a gente começar a perceber, e aí vocês vão precisar trabalhar muito isso, esses pensamentos, o que eu estava
na hora, mas tem que ser na hora, gente. Essa presença é assim. Hesitou de clicar, clicou antes da hora. Putz, peraí, o que eu estava pensando agora? Agora, sabe? Naquela hora, para tudo. Se você fizer isso, eu tenho certeza que vocês vão descobrir. Pode nem descobrir na primeira vez, mas na segunda vez. Por quê? Porque o teu racional vai ficar esperto. Vai falar, opa, eu tenho que ficar presente aqui no que está passando pela cabeça desse cara. E aí você vai acabar descobrindo. E aí você pode descobrir coisas que você nunca imaginava, tá? Que a cabeça vai viajando mesmo. Então é importante perceber e escrever. Por mais maluco que seja, tá? E tem umas coisas interessantes que é o seguinte, que pela minha experiência já aconteceram. Você não ser exatamente um pensamento, mas ser uma lembrança de alguma coisa. Coisas do passado, na hora você se pega lembrando de alguma coisa. Aí você fala, putz, não era um pensamento, era uma lembrança. Aquela lembrança pode te remeter a alguma coisa ali que você vai falar, é isso, entendeu? Então, é muito importante, por quê? Porque isso vai começar a te dar sinais, e essa semana é uma semana meio que preparatória para a semana que vem. Por quê? O medo tem muito a ver com crença, né? Não só o medo tem a ver com crença, mas o medo tem muito a ver com crença limitante. E como semana que vem é a semana da crença, esse exercício que a gente vai fazer aqui, relacionado tanto à ausência de medo, quanto à presença de medo, e a gente pode colocar aqui a ansiedade também nesse conjunto, tá? Vai te ajudar muito a detectar esses pensamentos, pode ser pensamento, pode ser tudo isso que eu falei, né? O pensamento, a resposta do seu corpo, tudo isso. Por quê? Você vai começar a identificar os gatilhos. Quais são os botões que são apertados nesses comportamentos instintivos? E quando a gente está falando de medo, de pressa, de ansiedade, a gente está falando de comportamento instintivo, né? E o comportamento instintivo emocional, ele tem a ver com esse registro emocional que o nosso cérebro tem. Ele deixa de estar olhando o que está acontecendo agora. E aí, é por isso que quando a gente volta e fala assim, putz, mas por que eu não parei? Por que eu não respeitei o meu loss? Por que eu fiz essa operação? Por que eu entrei aqui? Você fala, eu não sei por que eu fiz isso. Você não sabe porque naquele momento não era o teu raciocínio. Você não estava olhando para o fato. Você estava conectado com um registro de algum fato parecido com aquele, entre aspas, que o seu cérebro achou que era parecido com aquele. E veja, esse parecido com aquele, quando eu falo, pode ser um registro lá do passado, de criança, mas pode ser um registro do seu início como trader, tá? Pode ser uma crença que você adquiriu, e isso a gente vai ver semana que vem, sei lá, alguns trades que você fez bem no iniciozinho e você ganhou muito dinheiro. E aí o teu cérebro registrou que quando você corre mais risco, você ganha muito, vale a pena correr risco, porque você vai ficar rico rápido. Aí você vai falar, putz, mas isso não tem racionalidade nenhuma, mas lembra que não tem racionalidade no negócio do emocional? Então a crença, quando eu falo de crença, a gente pode estar falando de uma crença lá de trás, mas a gente pode estar falando de uma crença que foi criada há pouco tempo, tá? Porque a qualquer momento a gente pode instalar uma crença. Isso é uma coisa que pode acontecer. A semana que vem a gente vai falar bastante disso. Então, essa semana é importante só a gente olhar o medo, e aí a gente está focando no medo porque essa semana é do medo, mas assim, o mesmo processo do medo vale para a pressa e para a ansiedade, tá? No sentido de pensar na hora que você clica antes, que pensamento que estava na minha cabeça. Pensamentos que podem aparecer no caso da pressa, viu, Felipe? De clicar antes eu não posso perder. Por exemplo, você estava lá esperando o mercado subir. E aí o mercado fez aquele pullbackzinho, mas você deveria esperar ele confirmar que é um pullback mesmo e vai. Aí você já entra logo. E aí não era um pullback, ele despencou. Coisas que acontecem, né? Isso é uma coisa que acontece. E aí você começa a ficar presente. O que foi que você pensou na hora? Você vai falar, racionalmente você não pensou nada, mas o seu emocional pensou. Lembra, eu já falei isso aqui. Não existe falei sem pensar, fiz sem pensar. Tudo que você faz, você pensa.
porque é o cérebro que comanda absolutamente tudo. Então, se você clicou, o seu cérebro deu um comando para você clicar por algum motivo. A diferença é que esse motivo, como ele é emocional e instintivo, ele está numa camada que a gente chama de igual uma cebola, né? A gente no coaching tem várias camadas. Então, assim, a camada de fora é aquela camada que mais, vamos dizer assim, que a gente mostra para o exterior, que a gente está mais acostumado a mostrar. Agora, a gente tem camadas muito lá para dentro. Então, muito provavelmente, essa camada é uma camada, algumas camadas para dentro. O que a gente tem que começar a pensar, ficar presente, é quais os pensamentos, ou sentimentos também, tá? Mas é muito mais um pensamento que eu queria que a gente tentasse pescar. Se você não conseguir, fala assim, Patrícia, eu não consegui pensar, descobrir nenhum pensamento. Vale um sentimento, vale qualquer registro, lembrança, sentimento. Eu quero que a gente comece imagina que a gente tem um novelo de lã e a gente precisa achar essa ponta. A gente precisa começar a achar uma ponta, para que a gente possa trabalhar essa ponta nas próximas semanas, tá? Então, é basicamente isso. Vamos lá. Tiago falou, coach, eu tenho até medo que o mercado vá muito para um lado e eu não consiga entrar no movimento. Ó, Tiago, você vai começar, importante, você vai começar a partir de amanhã, a partir de hoje, quando você quiser. Comportamentos de medo no mercado. A gente vai focar no mercado essa semana bastante. Porque os outros medos são muito variáveis. Então, assim, procura perceber o que é que vem na sua cabeça. Então, pensamentos dos mais, sabe, absurdos que possam parecer. Mas alguma coisa você pensa para ter esse medo, elocubrar medos. Percebe que, olha como interessante que você falou. Isso é interessante. Você falou assim, olha, eu tenho medo até que o mercado vá para um lado e eu não consiga entrar no movimento. Olha que coisa. Ele está tentando... ele tem medo de uma possibilidade que ele fica tentando elocubrar o que vai acontecer com o mercado. Olha o quanto o seu cérebro se desvia da realidade e se foca num medo imaginário. Percebe? Exatamente isso. Então, o que você precisa fazer? Você precisa começar a jogar racionalidade nesse medo. E quando é que a gente faz isso? A gente precisa... Não é depois. Isso é interessante, porque assim, hoje a gente está tomando conhecimento do processo do medo. É importante. Lembra? Quando eu trago para a luz da consciência, o meu racional vai arrumar um jeito de resolver essa equação. Fato. Pode não ser hoje nem amanhã, mas uma hora ele vai resolver. Então, o primeiro passo é a tomada de consciência, que é o que a gente está fazendo aqui. Mas você precisa trazer essa luz. O segundo passo é trazer essa luz da consciência para o momento em que o troço acontece. Entendeu? O mais próximo desse momento possível. Para que você consiga identificar qual é o gatilho, qual é o botão que é apertado. Cada um de nós tem um botão desse emocional que é apertado, acionado por algum motivo, tá? Pensamentos e sentimentos é o que apertam esses botões, tá? Pensamentos e sentimentos. E aí, eu queria trazer uma coisa interessante, que é o seguinte, às vezes a gente acha que é o outro que aperta o botão, né? Por exemplo, você tem... Alguém chega e te dá uma fechada. Vou te dar um exemplo assim que não tem a ver com o mercado, mas que serve muito para o mercado. Você está no trânsito, alguém vai lá e te dá uma fechada. Aí você fala, putz, aí você fica bravo, xinga, acaba com o seu dia. Aquele dia acabou para você, né? Porque o cara te fechou, não sei o quê. Aí você fala assim, putz, a culpa é do cara. Foi o cara que apertou aquele seu botão da raiva, do estresse. Mentira, não foi. Sabe o que foi? Na hora que o cara te fechou, aquela fechada, para o seu cérebro emocional, tem um significado. Sabe? Que a pessoa tentou te passar para trás, que quis ser mais esperto que você, que quis ser melhor que você, que quis tirar proveito de você, que quis sei lá o quê, tá? Cada um vai ter uma história com isso, tá?
que ninguém pode ser melhor que você, enfim, não importa. É a esse pensamento que surge na hora que a pessoa te dá fechada que faz você ficar mal, às vezes, o dia inteiro por causa daquilo. Faz você xingar, faz você se irritar, faz você ficar mal-humorado, faz você, às vezes, se você estiver com alguém do lado, você fica transtornado, responde mal àquela pessoa por causa de uma fechada. Eu não sei se alguém aqui já teve uma reação ou conhece alguém que tem reações desse tipo. E aí você para pensar e fala assim, mas peraí, o cara deu uma fechada no meu carro e eu vou ficar chateado o resto do meu dia inteiro, ou 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos da minha vida dedicada a um estranho, porque ele me fechou. Isso não tem a menor racionalidade. Só que a gente não racionaliza. Então, veja, o que aperta o botão não é o cara que você não conhece, que é um estranho que te fechou, que não aconteceu absolutamente nada, apenas ele te fechou. Ah, é inconveniente, é chato quando alguém te fecha, poderia ter ocasionado um acidente, tudo isso é verdade, mas não aconteceu. E até que acontecesse, né? Mas isso não vou entrar nesse detalhe. Mas não aconteceu. Então, lembra do que eu falei, da questão da reação desproporcional? Que a gente estava falando sobre o medo, mas isso vale para qualquer coisa, é o pensamento que aperta o botão. E isso te dá um grande poder, que é o seguinte, se são os meus pensamentos, os meus sentimentos que apertam esses botões de reações desproporcionais, eu tenho o poder de apertar ou não esse botão quando eu quiser. Isso te dá um poder enorme, gente. Um poder enorme de conseguir controlar o Michael Douglas que existe dentro de você e impedir que ele nunca mais apareça. Olha que legal isso. Olha que legal. Por quê? Porque eu posso descobrir qual é o pensamento, qual é o sentimento, qual é a lembrança, qual é a porcaria do troço que eu conecto com esse momento do mercado, seja um momento que o mercado vai para frente, vai para trás, seja um momento que eu tomo um stop, seja um momento que alguém no grupo de trader que eu tô diz que ganhou, que fez um gain, que acabou de ter um gain, e eu nem vi a operação que o cara entrou, e aí eu fico me achando um bosta, porque eu não vi o troço, e o cara já até está ganhando, e eu nem vi o troço, a oportunidade para ganhar também. Percebe? Percebe como tem umas histórias que a gente fica se contando que interferem na nossa performance. Não é o mercado, não é a técnica, não é nada disso. É o simples fato de que a gente deixa se conectar com essas impressões que o nosso cérebro tem. O que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar essa hora que, por exemplo, alguém tem um gain lá no grupo, aí você fala, putz, como é que o cara teve gain? Para mim o mercado tá uma bosta. E o cara me diz que teve um gain desse. Aí você fala, peraí, eu não sei como é que o cara opera. Ou até sei, mas eu opero diferente do cara. Não me interessa nada, porque não tem nada a ver com a vida do cara. Se eu não vi nenhuma operação, então não tem que ter gain nenhum hoje. Vou esperar a minha operação até que eu consiga ver a minha operação. Ou, outra racionalização possível desse pensamento. Ah, ok, legal, ele viu um gain aqui, putz, vou ver, eu vou olhar aqui a operação. Se o cara postou a operação dele, né, porque ainda tem essa, né, o cara posta lá a operação. Aí outra coisa, ela fala, pô, legal a operação, deixa eu ver se tem a ver com o meu operacional. Ah, não tem a ver. Tem a ver. Se tem a ver, você pode estudar um pouco mais. Se não tem a ver, que legal para ele. Você não sabe quantas vezes ele perdeu para ter aquela operação de gain. Percebe? Então, essa racionalização do fato vai te ajudar a tomar as rédeas daquilo e ter um comportamento diferente. Ao passo que a emocionalização, vamos falar isso, eu nem sei se existe essa palavra, mas vamos considerar isso. Quando você torna aquilo uma coisa emocional, você só lembra que o cara teve gain e você nem conseguiu fazer uma operação ainda naquele dia. É só o que você lembra. O que, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com a história. Por quê? Porque quem tem que operar é você, quem tem que ver a operação é você. Às vezes o seu operacional não tinha mesmo operação nenhuma para dar.
sei lá, o mercado está numa tendência forte e você opera a consolidação, então é óbvio que não ia dar nenhuma operação para você. Se o mercado está numa volatilidade monstra, não ia dar. E aí, em outros momentos, o mercado vai estar em consolidação e aquela pessoa que precisa da volatilidade absurda para poder ter gain, não vai ter gain nenhum, vai ser o contrário. E o mercado é assim. Só que na hora que você tem aquele sentimento, trazendo esse exemplo que eu dei agora de novo, o que acontece? Você olha o cara que postou a operação, teve gain, você olha para o mercado e fala, caramba, eu tenho que caçar minha operação, porque eu também tenho que fazer uma operação agora. Você esquece do seu operacional, você esquece das marcações que você fez, você esquece de tudo e só pensa que você tem que entrar na operação, que você não pode ficar para trás. Percebe? Então, é esse tipo de pensamento que a gente precisa identificar que aparece nesses momentos. Pode ser que você não identifique antes, pode ser que você só identifique depois. Qual é o caminho que você pode fazer? Patrícia, eu não consigo identificar o pensamento. Pensa assim, ó. O que aconteceu imediatamente antes de eu tomar essa decisão ou deixar de tomar essa decisão? Se o seu caso for não clicar, como o Thiago falou, eu não clico, eu não entro. Eu fico com medo do mercado subir e eu não entrar na operação. Ou eu entro porque eu fico com medo de não entrar. Não importa se é clicar ou não clicar, tá? Se você tiver dificuldade de identificar o pensamento, procura perceber assim, o que aconteceu imediatamente antes, hein? Será que você viu uma postagem no grupo? Será que alguém te ligou? A esposa falou alguma coisa? Você lembrou da conta para pagar? Normalmente, se você lembrar dos minutinhos que antecederam aquela tomada de decisão, você vai acabar achando o pensamento por trás daquele comportamento. Quase que certo. Beleza? Vamos lá. Felipe, quando me dou mal, geralmente fujo do operacional e na maioria das vezes dá errado. Claro, toda vez que a gente foge do operacional dá errado. Não tem jeito, né? Porque o operacional é alguma coisa que você, de forma racional, testou, experimentou, definiu e pegou aquilo como uma coisa que funciona, com base em alguma coisa, em testes, né? No curso, no professor que você aprendeu, não importa. Mas a questão é que o seu operacional é alguma coisa que racionalmente foi definida para funcionar. E funciona. Toda vez que a gente sai dele, a tendência é não funcionar. Só que aí é exatamente isso. O que você precisa saber? Qual é o botão que é apertado e que te leva a sair do operacional? Existe um pensamento, um sentimento. Você até falou, raiva, né? Raiva é uma coisa, ok. A raiva acontece depois da reação que você teve, normalmente, né? O que você precisa identificar é o que origina aquela reação. Porque você só tem um comportamento porque alguma coisa originou o comportamento. Então, existiu alguma coisa que você pensou, né? Existiu tem uma coisa ali. E muitas vezes, um outro pensamento também que é comum é o seguinte: agora vai dar certo. Não, mas agora vai dar certo, né? E esse pensamento do agora vai dar certo, às vezes está ligado a um registro do início do trade, como trader. Lá diante de você aprender sobre o mercado, de fazer curso, de ter até um operacional. Às vezes é uma sorte, aquele azar de ter sorte do início, que você teve comportamentos desses, de agora vai dar certo, e deu. E aí o teu cérebro fala assim, tá vendo? Quando você insiste no agora vai dar certo, dá certo. Então eu vou tentar de novo. Só que a gente sabe no racional que não é assim que funciona. Então, por isso é importante a gente identificar os pensamentos. Porque ali a gente vai identificar qual é o registro que o nosso cérebro fez daquilo que está errado. Vamos dizer assim, que não vamos colocar errado, mas que está inadequado para o resultado que eu quero ter agora. Entendeu? Isso é importante. Tiago, atualmente abrir a plataforma já gera palpitação. Olha, o Felipe também, no meu caso, ficar sem abrir a plataforma me dá palpitação. Um é o contrário do outro. Olha que interessante, né?
Então, é exatamente isso. Agora, abrir a plataforma gera palpitação. Tiago, abriu a plataforma, gerou palpitação. O que você pensa? O que você pensa? Patrícia, não consegui identificar o pensamento. Não tem problema. Sabe o que você faz? Abriu a plataforma, deu palpitação, o que você vai fazer? Fecha o olho, respira e retoma o controle de novo. Por quê? E isso é importante, viu? Tanto para o Tiago quanto para o Felipe. Os motivos são diferentes, mas a reação é a mesma. Por quê? Se você bypassa a palpitação, abri a plataforma, senti palpitação. Não, mas tudo bem, eu tenho que operar. A palpitação, ela é o quê? É a adrenalina jogada na sua corrente sanguínea, a resposta do seu organismo ao cérebro, o comando do cérebro, que ele disse o seguinte: você está em perigo. Você está numa situação que você precisa de uma reação. Então, você fica palpitando, porque, né? O que é a palpitação, gente? Quando é que a gente tem palpitação? Quando a gente leva um susto, quando a gente está nervoso, não é isso? Quando é que a gente tem palpitação, normalmente? A gente tem palpitação, normalmente? É para a gente ter palpitação se a gente não tiver nenhum problema no coração? Não, né? Quando é que a gente tem palpitação? Quando você tem uma descarga muito forte dentro de adrenalina, né? E outros hormônios aí, para quem é médico até sabe mais do que eu, mas assim, né? A grosso modo, basicamente a mais potente é a adrenalina, mas tem outras substâncias que são descarregadas na sua corrente sanguínea que vão fazer você ter palpitação. Então, no momento que você tem palpitação, o seu cérebro já deu o comando. Tem alguma coisa errada, se prepara. Aí pode ser, se prepara porque vem merda, se prepara porque você vai fazer merda, se prepara porque deu ruim, se prepara porque você está em perigo, corre, sai daí, porque isso daí não presta. Pode ser um monte de bobagem que o teu cérebro está falando para você. O fato é que, na hora que você sentir palpitação, tem alguma coisa errada, porque não é para você sentir palpitação. Não quando abre a plataforma, nem quando fecha. No máximo, você pode sentir uma palpitaçãozinha, gente, no mercado, sabe quando? Você entrou na operação, todo feliz, primeira operação do dia, aí você, né, comprou aqui num suporte. Que beleza, foi indo, aí deu um pullback, pá, quase chegou lá no teu stop. Você faz aquela, né, deu a palpitação, mas você não faz nada, porque lembra? Você não vai fazer nada, não tem que fazer nada, porque você não vai tomar ação pela emoção. Mas deu a palpitação, né? Você respira fundo e fala, putz, ainda xinga. Pode até xingar, filha da puta. Pode, no máximo, te estopar. Né? Ele pode te estopar. Aí você vai falar, filha da puta mesmo, me estopou. Vou começar tudo de novo. Essa é a única hora que você pode ter alguma palpitaçãozinha, gente. Né? Agora, quando eu abro a plataforma, quando eu fecho a plataforma, quando eu ganho, não posso ter. Tá dissonante esse negócio. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso retomar o controle. Duas coisas. Retomar o controle para poder seguir em frente. E tentar identificar qual é o pensamento que me faz ter essa palpitação. Então, Felipe e Tiago, essa é a missão de vocês. Começar a descobrir o que está por trás dessa palpitação, qual é o pensamento que está por trás dessa palpitação. Né? E antes de seguir em frente, para o Tiago, antes de começar a operar, e para o Felipe, antes de voltar a operar, pensar em voltar a operar quando você fecha a plataforma, fecha o olho, respira, tenta abaixar essa adrenalina. No caso da palpitação, lembra de alguma coisa que te relaxe, faz uma meditação, faz alguma coisa, retoma o racional, e aí sim, depois disso, você segue para operar, ou toma a decisão de voltar a operar, no caso do Felipe. Por quê? Porque aí você deu tempo para o teu racional agir e você poder tomar uma melhor decisão. Entende? Senão você está apenas reagindo àquele estímulo que o teu cérebro deu de perigo, de ansiedade, de raiva, de frustração, do que seja, tá? Do que seja. O motivo mesmo, assim, a raiz do sentimento não importa. Só importa a gente identificar o sentimento e o pensamento para a gente mudar ele. Para a gente chegar e falar assim, opa, peraí. Eu não tenho que ficar frustrado. Eu não tenho que ficar com medo. Eu não tenho que ficar nada disso.
Eu tenho que simplesmente seguir meu plano. Eu tenho que simplesmente analisar o mercado. É isso que eu tenho que fazer. Então, não posso estar nervoso para fazer isso. Tem que fazer o quê? Me acalmar. Aí, uma coisa importante, eu falo assim, Patrícia, mas como é que eu vou fazer? Vou perder a abertura de mercado? Vai, até que você abra a plataforma, no caso do Thiago, se você opera, nem sei se o Thiago opera a abertura de mercado, tá, Thiago? Mas, por exemplo, né? Opera a abertura de mercado, abro a plataforma perto da abertura e tô nervoso. Esquece! A sua missão agora é o quê? Não ficar nervoso, ou controlar esse nervosismo, baixar essa adrenalina. Por quê? Porque se você tentar operar sob esse efeito, você não vai fazer a melhor operação. Você não vai tomar as melhores decisões. Simples assim. Então, o seu foco não é em estar no mercado naquele momento. O seu foco é em estar pronto para estar no mercado. E o momento de estar no mercado vai ser o momento em que você estiver pronto emocionalmente. Faz sentido isso que eu acabei de falar, gente? Isso é uma coisa que é muito diferente de tudo. Por quê? Porque a gente se impõe, não, eu tenho que operar, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar na abertura, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser agora, tenho que voltar, eu tenho que recuperar meu loss. Mas peraí, você está em condições de fazer isso? Se você não está, então esquece todo o resto. Porque se você não está em condições emocionais de fazer aquilo, muito provavelmente você não vai fazer. Você vai fazer mais caca. E é esse pensamento que a gente tem que primeiro ter, retomar o racional. Peraí, eu tenho que recuperar esse loja, mas eu vou conseguir recuperar esse loja agora que eu acabei de tomar ele? Não. Preciso o quê? Respirar, retomar o controle, pensar bem, analisar o que aconteceu, e aí depois eu volto. Faz sentido isso, né? Qual é o pensamento que passa pela tua cabeça um pouco antes da taquicardia? A taquicardia vem porque um pensamento passa ali, por ali. Então, procura ficar presente que pensamento é esse, entendeu? E por quê? Porque mais do que controlar a taquicardia, o ideal é que a gente ressignifique esse pensamento para que não tenha taquicardia daqui a pouco. Ou que essa taquicardia seja muito, vamos dizer assim, muito sutil, entende? Porque a hora de ter taquicardia, eu já falei, a hora de ter taquicardia é aquela hora que a operação vem contra você e você fica querendo que não tome o stop. Embora você deixe. Olha, embora a gente deixa. Mas vai brincar que eu não acredito. Eu acho até que existe, eu não acho que existe, mas eu duvido até que o Rafa Trader, o Latos, o Paulinho Lamana, esses grandes traders aí, duvido se ele estiver com a mão cheia numa operação e o troço está voltando na cara dele, que não passa calor, gente. Claro que passa. Não dá taquicardia? Claro que dá. A diferença é que ele não vai ficar igual um louco, provavelmente não vai mexer no stop, vai tomar o stop e foda-se, né? E bola para frente. Beleza, tomei o stop, vai doer, não vai gostar, e agora vou começar tudo de novo, como se nada tivesse acontecido. Depois. Agora, dizer que não sente nada, mentira, né? Que não vai sentir nada. Claro que vai. Quem que não vai sentir nada, tá perdendo dinheiro, não vai sentir nada? Claro que vai sentir. A diferença é que você não vai reagir a esse sentimento. Fora isso, não tem taquicardia, né, gente? Fora isso, não tem que ter taquicardia porque abriu a plataforma, porque fechou a plataforma, porque o mercado andou. Se eu não tô nem no mercado ainda, se eu não tô nem na operação ainda, não tem taquicardia, gente. Então, todos esse... E eu tô falando da taquicardia, podia ser a boca seca, podia ser a dor na nuca, a dor no estômago, a vontade de ir no banheiro, piriri, pode ser qualquer coisa, tá? Não é só taquicardia, não, pode ser qualquer coisa. Uma fome, né? Dá uma fome, uma vontade de devorar qualquer coisa que vem pela frente, enfim. Mas todos esses sentimentos, eles são originados por um pensamento, tá? E essa semana eu quero que vocês comecem a exercitar, a experimentar, ver se consegue identificar esse pensamento. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Acho que essa aula é uma aula densa, muito conteúdo. De repente, se vocês puderem, revejam alguns pedaços. Façam os exercícios, que é muito importante.
e vai ser uma preparação para a semana que vem, tá bom? Então, até a próxima. Um abraço grande para todos.